Olá, queridos amigos e alunos do nosso curso de naturopatia, sejam bem-vindos à nossa 17ª aula. Aula que antecede as férias, né? Chegou a hora de dar uma descansada, ter um período de descanso e também aproveitar e revisar a matéria que nós tivemos aí no primeiro semestre e refletir também o quão importante foi esse conteúdo e o quão bom também é ter isso e ter esse aprendizado, né? Então é hora de fazer uma fixação, uma reflexão. Ao mesmo tempo também não estaremos sozinhos, não ficaremos abandonados nesse período todo, tá? Então, como é a nossa 17ª aula, a nossa introdução hoje é um pouco mais longa, vou passar alguns recados e como vai funcionar o nosso período de férias. Gente, antes de mais nada, eu queria falar para vocês que eu estou num local também muito querido para mim hoje, que é o Parque do Carmo, que o nome formal dele também é Parque Olavo Egídio Setúbal. O Parque do Carmo é um parque muito conhecido. Ele é uma parte preservada da Fazenda do Carmo, né, onde ficou preservada, e está disponível ao público para que todos possam fazer a visitação, vir com a família, passear. É uma incrível reserva de área verde, aqui tem muitas árvores, muitas coisas boas, e também um local onde você pode encontrar os amigos e participar de diversos eventos culturais. Então consulte o site desse parque, consulte esse local, aprenda a frequentá-lo. Aqui, por exemplo, acontece a Festa das Cerejeiras, uma vez por ano, né? Aquelas cerejeiras floridas, lindas e maravilhosas, acontecem aqui nesse parque. Esse parque é enorme e um local de ótima exploração, então seja muito bem-vindo a ele, venha visitar, avise, quem sabe um dia a gente se encontre e faça um encontro aqui, isso é muito bom, né? Gente, estamos chegando nas férias agora, e a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis nasceu do trabalho do Padre Ticão, a qual tende aí a manter o trabalho desse curso de naturopatia e também continuar investindo em inovação, novas ideias e ampliação aí do trabalho para que todos cada vez tenham mais acesso a uma saúde integral, holística e totalmente aí natural, né, que é o que a gente prima, preza, de ter aí o caminho alternativo para cuidado com a nossa saúde. Para isso, nós contamos aí com o seu apoio, o seu trabalho e a sua colaboração. Então pedimos a gentileza que você apoie o nosso trabalho, apoie aí toda a questão financeira, porque é importante, né? Fazer esse curso gera aí um custo mensal, que não é um custo tão baixo quanto parece. E é importante que você continue a colaborar conosco para que possamos levar e ampliar esse trabalho para frente, tá? Nós estamos concluindo uma fase de estrutura inicial, onde esse curso aqui tem a sua qualidade reconhecida e todas as demandas dele sejam atendidas, e a partir daí também temos outras ideias para ampliar aí cada vez mais o nosso contato e também o nosso aprendizado, tá? Então colabore conosco, nos ajude também no mês de julho, não deixe de colaborar com a gente, por favor. Apesar de termos um período de descanso, o nosso trabalho ainda continua, faremos gravações e ampliação de tudo que é necessário para que o segundo semestre seja também incrível e produtivo para todos, tá? E lembrando você também, aproveitando de falando de segundo semestre, nossas férias começam hoje é o dia 1 de julho, né, sexta-feira, e nós retomamos as nossas aulas no dia 5 de agosto, também uma sexta-feira. A 18ª aula vai ao ar no dia 5 de agosto. Prestem atenção no nosso grupo, prestem atenção na nossa lista de transmissão do WhatsApp, onde vocês ficam sabendo de tudo. Prestem atenção no grupo do Telegram, para quem está no grupo do Telegram, e também por e-mail, porque nós avisaremos de outros eventos que acontecerão nas férias, como lives e também aulas presenciais que estamos planejando para reunir a todos, né? Uma vez que não teremos aí essa disponibilidade direta da aula online, nós vamos aproveitar e fazer outros eventos nas nossas férias. Inclusive, estamos planejando aula presencial para as férias também, tá? Bom, então eu vou dar agora alguns recados do coração para que todos fiquem cientes do que vai acontecer no mês de julho. A primeira coisa que teremos é a nossa aula presencial, dia 3 de julho, que será realizada das 8h30 às 10h30 da manhã. Todos os alunos matriculados receberam já o convite e receberam também o endereço de onde ela vai acontecer. Foi no mesmo local onde aconteceu a primeira aula, vai ser no mesmo local. Então contamos com a sua participação. Lembrando que essa aula acontecerá num domingo, porque precisamos saber qual dia é melhor, né? E precisamos também tentar atender a todos. O sábado é um pouco indisponível para nós, apesar de o sábado ser um dia ideal para fazer esse tipo de evento. Porém, nós vamos deixar isso para o domingo,
para que todos possam participar, quem trabalha de semana, e iremos intercalar, né, um dia de semana e tentar intercalar com um dia de fim de semana para tentar atender o máximo de demanda possível. Nós sabemos que temos alunos em todas as partes do Brasil, das Américas e do mundo, né, e isso nos deixa muito feliz, então nem todos podem participar da aula presencial. Porém, se você está na região metropolitana de São Paulo, se você está próximo da gente aqui, ou se você quer vir conhecer e quer dar um passeio e vir aqui participar da nossa aula, você será muito bem-vindo. Os demais, posteriormente, nós iremos fazer alguns recortes e fazer aí o processo de divulgação desse momento para que também todos saibam do conteúdo que foi administrado e consigam aprender cada vez mais com isso. Então participe da nossa aula presencial. Estamos esperando você e você pode trazer também um pratinho de doce ou salgado para colocar na mesa e fazermos uma confraternização no fim da aula. Esse é o primeiro recado. O segundo recado também que eu quero passar para vocês é sobre a atividade de fixação. Como eu falei na introdução da aula passada, estava até com a minha mãe, a nossa atividade de fixação vai ser junta. Dos 2 meses agora nós iremos juntar essa atividade, uma vez que a gente acredita que está gerando muitos links, muitas confusões e a gente não quer isso. Então vamos tentar disponibilizar menos atividades com conteúdo de mais tempo para ficar mais fácil a distribuição e a logística disso. Então fique de olho que essa aula está indo para o ar hoje. Na semana que vem, essa atividade de fixação será divulgada para que você faça a resposta, marque a sua presença no curso e garanta aí a sua certificação, né, para que você consiga receber o seu certificado ao final desse curso. Então não se esqueça de acompanhar, olhar a nossa lista, né, adicionar o nosso contato se você não adicionou ainda, adicione para que você receba a comunicação e a partir daí estar alinhado com todos os procedimentos do nosso curso. O procedimento da atividade de fixação é o mesmo. Você responde ela o mais rápido que você conseguir, porém não há um prazo. Você pode ir respondendo aí conforme o decorrer do ano quando você for assistindo às aulas, tá? Você pode fazer dessa maneira o que ficar mais fácil para você. Porém, o que a gente recomenda? Responder o mais rápido possível para evitar atrasos e você não perder os prazos aí quando o curso se encerrar para que você receba o seu certificado. Bom, dado esse recado também, o terceiro recado que eu quero reforçar para você é sobre as nossas lives. Teremos lives especiais de férias para que nós possamos nos reunir e conversar um pouco mais aí do que aprendemos. Então, nós vamos fazer uma live especial e você acompanha a nossa comunicação para saber a data correta, para que você possa trazer aí os seus testemunhos, conversar um pouco do que está achando do curso e também trazer aí novidades que você queira aprender para o próximo semestre, para ver se a gente consegue encaixar na grade, assim como algumas coisas foram de sugestão. Nós queremos que também você traga novas informações para que possamos avaliar e incluir na grade. O nosso curso, ele é um apanhado assim de várias dicas importantes para a saúde, vocês perceberam isso, né? Então a gente faz uma avaliação do que é de fato muito bom, muito acessível e muito fácil para você conseguir usar aí na sua residência, na sua casa, enfim. E colocamos aqui porque a gente precisa também ter esse norte da facilidade, né? A gente precisa trazer uma facilidade, trazer aí uma correta utilização de tudo. Então a gente prima também por isso e a gente avalia vários temas. Nosso segundo semestre vai ter aí bastante conteúdo, bastante conhecimento e você também vai absorver mais dicas e mais coisas legais. Esse primeiro semestre é um semestre de bastante aprendizado, então a gente vai tirar assim o foco de coisas que são primárias e colocar assim numa coisa já mais elaborada e avançada. Então aproveite o nosso curso e aprenda as dicas que o segundo semestre vai ser incrível como o primeiro foi também, tá? Não esqueça disso. Então participe também dessas lives que vão ser realizadas, esteja conosco no mês de julho e nós vamos também ter temas especiais para a realização das nossas lives. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa nesse período, mande um WhatsApp para o nosso WhatsApp oficial, que o número está aparecendo aqui agora, né? Você já está visualizando, com prazo de resposta de 5 dias úteis. Responderemos tudo, tiraremos todas as dúvidas, né? E esclareceremos o que for necessário. Referente aos certificados, eles já estão sendo enviados, como eu falei para você, num ritmo lento, mas muita gente já recebeu. Muita gente que já, inclusive, conversou comigo, já recebeu o certificado. Continuaremos no mês de julho enviando e tudo isso vai ser resolvido em breve, tá? Então você vai receber o seu certificado também se você é aluno do semestre passado, do ano passado. Do curso desse ano,
O certificado já vai ser mais simples de ser elaborado, porque a metodologia de avaliação mudou. Então você fica despreocupado que ele não haverá tantas lentidões para isso. Se eu esqueci mais alguma coisa também, coloque no WhatsApp oficial que a gente vai conversando por lá, tá? Fique tranquilo com relação a isso, que eu tento responder a todos o mais breve que eu consigo. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês agora aqui, uma coisa bem interessante. Eu coloquei na aula passada que a Denise estava desaparecida e ela apareceu. Olha, que bom, isso é muito legal. Fiquei muito feliz por isso, viu, Denise? Agora eu vou usar da mesma tática, porque eu gostei, e vou colocar aqui um procurado para a Selma dos Anjos, que ela também, ó, sumiu. Não sei o que aconteceu, ela deve estar muito atarefada, trabalha muito, e ela está um pouco indisponível. Aí algumas pessoas até perguntaram para mim essa semana. Então, Selminha, vai aparecer um procurado seu aqui agora, e se você estiver vendo isso, apareça, por favor, para conversarmos bastante. Bom, gente, e agora eu vou falar para vocês das aulas que teremos hoje, aulas especiais que vão encerrar esse semestre, com bastante conteúdo legal para que você aprenda aí e reflita um pouco, tá? Nós vamos focar na aula de hoje um pouco nos nossos hábitos. Então vocês vão aprender aí um pouco sobre os hábitos interessantes que nós temos, e de interessante se eles são bons ou ruins para a saúde, tá? A primeira aula que vai vir aqui agora para a gente é uma aula com o Paulo Sato. O Paulo Sato vai falar para você de hábitos errados, hábitos estranhos, que ele vê nas residências, nos locais, nas festas, e que podem ser evitados para que a sua saúde seja melhorada. Então essa é uma aula interessante, você vai aprender refletir um pouco sobre esses hábitos e aprender a melhorá-los aí para cada dia mais ter benefícios à sua saúde, tá? Então uma boa primeira aula, aproveite esse conteúdo e até já. Bom dia. Antes de eu começar a ter essa ideia, procurar lá o Padre Ticão para fazer aula de saúde, começar a fazer aula de saúde, eu tinha um amigo que morava aqui em Diadema, e uma comunidade pobre, e ele começou a ficar muito interessado em ajudar as famílias de vizinhos dele, que era gente humilde, que ficavam todos doentes. Aí eu comecei falei, vamos visitar as casas. Eu tive ideia e falei assim, ao invés de deixar eles estão sempre doentes, estão indo sempre em posto médico, eles estão sempre doente, a família toda sempre tem gente doente, né? Eu falei, ao invés de... A gente é só consequência, o que nós somos, o que todo mundo tem que entender, o que você é, se você está tem algum problema, é consequência do que você come, do que você bebe, do que você respira, do que você pensa, sempre. Então, se você olhar tudo que você está fazendo, está comendo, bebendo, está pensando, respirando, a sua condição, você vai ver que sempre parece bobo, uma pessoa pega, não, mas eu como arroz, feijão, tal, sabe, eu como, não como nada, nem como coisas na rua, eu evito. Não, mas está faltando nutrientes na sua dieta com absoluta certeza. E tem coisas que você está comendo que está prejudicando. Aí eu pensei, ao invés de chegar a atender as pessoas no local, o melhor local para fazer isso é ir na casa das pessoas. Eu falei, mas vamos visitar as pessoas. Aí eu comecei a visitar as casas das pessoas, todos os níveis, era barra, então vai ser a casa de todo tipo de classe social. Aí o que eu vi, os erros mais comuns que eu vi na casa de praticamente todo mundo. Todo mundo tem margarina. E segundo o Hiromi Shinya, que é a pessoa que mais conhece de intestino, é a pessoa no mundo que faz 350 mil exames de colonoscopia, ele inventou
a colonoscopia. Então ele conhece de intestino mais que qualquer outra pessoa no planeta. Ninguém nem chega, acho que 10% do que ele conhece. Na lista, todos os médicos têm a lista deles, de melhores e piores alimentos. E na lista do Shinya, o pior alimento que existe é margarina. Margarina é o pior alimento que existe. Ele tem, no livro dele, A Dieta do Futuro, tem um capítulo inteirinho só para falar o processo de fabricação, de como é e os efeitos que dá, que a margarina provoca na gente, no intestino das pessoas. É uma das coisas que mais suja os intestinos. Então, intestino limpo é saúde, intestino sujo é que surge as doenças. Então a margarina é de longe o pior. E praticamente todas as casas têm. Basta ver as gôndolas de supermercado. Tem um corredor inteiro de margarina. Você pega um supermercado grande aí, tipo Carrefour, Pão de Açúcar, esses grandes mercados, Big, tudo. A quantidade de margarina em exposição vendendo é uma coisa absurda. Porque assim, em supermercado você vê a saúde. Por exemplo, tem um corredor inteirinho, lotado e até no próprio, as gôndolas inteirinhas de refrigerante. Por quê? Porque consome. O que se consome é o que os mercados colocam. Porque cada metro linear de gôndolas de supermercado significa 1 metro cúbico de produto. Então eles têm quantos metros, quantos centímetros de prateleira tem, a gente já tem ideia do quanto se consome. E os mercados sempre colocam o que se consome mais com maiores cubagens. E a margarina ocupa um grande... Então, erro para quem quer ter saúde, não comer margarina. Outra coisa que todo mundo tem, compra também açúcar branco, açúcar refinado. Então substitua esse açúcar, tenta substituir esse açúcar por rapadura ou aquele açúcar mascavo. Tem que ser sempre novo, porque o açúcar mascavo ele cria muito fungo. Eu gosto muito, para mim eu compro a rapadura, depois eu corto ela à medida que for usando e pico ela, e bem ralo, né? Ralo a rapadura e ele fica a rapadura. A rapadura é açúcar que você não tem. Eu vi a fabricação de rapadura no Nordeste e eu achei maravilhoso. O cara só colocava caldo de cana e fervia no tacho grande e depois deixava secar e cortava e embrulhava lá nas palhas, em qualquer coisa lá, e embrulhava e vendia. Eu falei, só tem isso, não tem nenhuma mistura, não tinha nada, é só caldo de cana. Então é riquíssima em ferro, é riquíssima em vários minerais, riquíssima em vários minerais necessários à saúde. A rapadura é muito bom e substitui ao invés de... E o preço de açúcar branco ou qualquer outro açúcar não vai diferir. Eu já recomendo não consumir açúcar, porque eu compro uma rapadura, dura mais de ano que quase eu não consumo, né? O sal, todo mundo vai ter que usar sal. E até nos primeiros dias que eu estava fazendo essas visitas, daí chegou no outro dia, eu fui na loja agropecuária, que tem aqui, não muito longe daqui, é uma loja que vende. Elas têm sal de boi, tem sal para boi, né, que eles vendem para chacareiros, e aí tem sal que vende boi. Aí eu comprei um saco, coloquei nos potes e falei para as famílias, falei, sal grosso, ela pode experimentar, vamos fazer qualquer tipo de comida, tempera com sal grosso, só esse fato, bem mais barato. Você vai comprar aí por R$20, 30 quilos. O saco normalmente é 30 quilos, você compra 30 quilos por R$20 de sal de vaca ou sal de boi. Esse sal de usar na agropecuária normalmente não é lavado, pode vir algumas impurezas, não faz mal. O homem veio da onde? Veio do barro, né? Então pode ter algumas impurezas, não tem, essas impurezas não vai fazer mal nenhum, que faz parte do seu ser. Então você troca o sal refinado
que ele é lavado, ele tira todos os ingredientes bons, principalmente magnésio e iodo. Ele é lavado, depois quando ele é secado, ele vai para um forno a alta temperatura. Quando ele seca aquelas pelotas de sal seco, aí uma parte dele vira vidro. Esse vidro, microvidro, que você não enxerga, que tem nanopartículas em formato de vidro mesmo. E o vidro pega e corre na corrente sanguínea, corta a sua veia, corta a veia interna e começa a sangrar internamente a veia. Aí quem vai fazer o curativo, tapar, é o colesterol, que vai lá e tapa a veia interna. Quando tapa a veia interna, os médicos chegam e sobem a pressão, porque o tubo, a aorta fica mais fina, mais assim, com menos passagem, e a pressão sobe. Os médicos falam que é para não comer sal, que o sal faz mal para a saúde, que aí dá remédio para abaixar o colesterol, que em realidade é o contrário, é exatamente o contrário. O sal a gente precisa para fazer as conexões do cérebro. O sal é, de longe, um dos mais importantes nutrientes que existe, aliás, um dos elementos essenciais à vida. E então o sal não, ele não pode, é só trocar o sal refinado pelo sal grosso. Qual sal? Outro sal, rosa. Tu come só rosa, esse é o melhor que tem. Mas aí, no caso das famílias mais humildes, fala é mais caro. E assim, R$1 faz diferença na vida de quem está sem dinheiro, na vida de quem não tem muito dinheiro. R$1 faz pouco. Se bem que o sal, se contar, por mais caro que possa parecer, em cada refeição vai ficar muito barato. E então eu recomendo o sal rosa, né, vocês que falam que é do Himalaia, que na realidade é do Paquistão, e o sal grosso. Aí outra coisa que eu via, já estava falando, margarina, açúcar branco, trocar o sal refinado. O trigo hoje tem 5 vezes mais glúten do que o trigo do século XX. Lá nos anos 70, 80, lá o trigo era remédio, o trigo alimentava, o trigo tinha a coisa. Hoje, todos os institutos de saúde do mundo hoje colocam o trigo como o maior vilão da saúde. Tem o Instituto do Cérebro, que lá na Flórida, que é o David Perlmutter, ele tem 3 livros. Ele tem 3 livros em português. E metade do livro dele é Instituto do Cérebro. Então, os livros para tratar das doenças da cabeça. Aí no livro dele, metade das páginas é ocupada para falar do intestino. E entre essas coisas que faz mal para o intestino e que faz mal para o cérebro, porque todo o cérebro é feito no intestino. Aí ele pega e fica falando, e ele coloca o trigo. Esse é o médico onde coloca o trigo, a farinha de trigo, como o pior alimento. Cada médico, cada instituto que a pessoa estuda, ele vai especializar na área dele e ele vai fazer sua lista dos melhores e dos piores. E aí esse David Perlmutter, ele tem o trigo, é o pior alimento que existe. Guineoxínia, ele coloca a margarina, depois ele coloca leite e derivados, principalmente o leite. E, inclusive, o China fala que essas pessoas que tomam iogurte à base de leite, também não é saudável. O iogurte não é um alimento saudável. Então, agora, como é que substitui o trigo? Fala, compra tapioca, inclusive é o mesmo preço de trigo. A tapioca não tem glúten e não pende. O problema do trigo é esse glúten, que ele estica. O trigo de hoje foi feito pelas indústrias
as indústrias pediu para a Monsanto, que faz a semente transgênica, e aí modifica geneticamente para facilitar o trabalho das indústrias e atrai o consumidor. Então o que as indústrias, essas praticamente tudo que tem no supermercado, eles pediram para fazer um trigo que tenha mais aroma e um trigo mais fácil de trabalhar, ou seja, que é mais cola. Então ele estica mais. Hoje você faz a massa de trigo, fica, mistura com qualquer outra coisa, também ele fica bem elástica. Então facilita muito esse trabalho industrial. Então quando você passa hoje na frente de um Habib's de carro, na frente de uma padaria de um Habib's, você cheira. Tem aquele cheiro, vamos parar para comer uma coisa lá de trigo, que é aquele aroma maravilhoso que tem. Mas causa todos esses problemas. Aí o que a gente pega e recomenda? Eu recomendo que as pessoas não substituam. Tem farinha de banana, que é excelente, que aliás é um grande antidepressivo, a farinha de banana verde, que pode substituir muito bem. Eu faço fritura, faço tudo e eu substituo com essas coisas todas. E farinha de arroz, farinha de banana verde. Então eu falo, erros na cozinha ou erros na saúde. Eu estou saudável, como saudável, mas está comendo essas coisas que eu estou falando aqui. Outra coisa, mesmo de casa de rico ou casa de pobre, ou até várias lanchonetes, em tudo o que eles estão usando é micro-ondas, que é a facilidade, o tempo. O micro-ondas pode pegar, se você não acredita em mim, e eu já ensinei lá, sempre já falei para aprender a usar o pêndulo e aprender a guiar, quem não vai mentir para você é o pêndulo. Pega uma comida excelente, arroz, feijão, por exemplo, é uma comida excelente. Pega esse arroz, feijão e coloca lá 10 segundos. Pergunta para o pêndulo, essa comida é boa para a minha saúde? Vai falar que é. Ele vai responder assim, né? Quando ele responde, o pêndulo responde sim ou responde não. Responde não. Ele é assim ou assim. Simples. Ele responde não e sim. Aí pega uma comida excelente. Coloca lá essa comida 10 segundos ou mais, no micro-ondas. E aí tira ela e pergunta de novo se a comida faz bem para a saúde. E já não faz mais. Então ela muda todo o sentido. Colocou comida em micro-ondas, já não faz mais. As pessoas que nos Estados Unidos têm estatística de tudo. E aí as pessoas de UTI, de hospital, nesses últimos anos, lógico que já tinha antes, mas nesses últimos anos existem vários hospitais que vê as pessoas que estão na UTI fazer o relatório completo de tudo que se alimentou durante a vida, todos eles e tudo. Uma das características mais marcantes é que todas essas pessoas muito doentes alimentou muito de comida de micro-ondas, sempre teve micro-ondas, usou o micro-ondas como uma das ferramentas mais importante na cozinha, porque esquenta uma água, degela a carne, degela produtos congelados, prepara até pratos congelados no micro-ondas, como faz propaganda na televisão. Faz o chefe de cozinha lá com os pratos sofisticados, cozinha para a família inteira só degelando pratos no micro-ondas. E aquilo, a família vai ter uma família toda doente. Os filhos, mostra lá a família feliz do casal com 2 filhos pequenos. Pode ver, se família que faz isso, as crianças não têm um aprendizado bom e nem têm um aprendizado bom, não são os melhores alunos da escola, poderia ter, ele vai perder pelo menos uma nota escolar dos alunos. Existe algum trabalho sobre isso, ninguém observou, mas veja, a própria família vê, a própria mãe se gosta dos filhos, que a mãe gosta dos filhos. A coisa que a mãe faz é proteger os filhos. Observe, tira o micro-ondas de casa e vai ver que a criança vai passar a ser bem mais saudável,
e bem mais inteligente, inclusive. Mas por que acontece isso? Micro-ondas, ela faz ondas que você faz isso. Você faz isso na mão, você vê que sua mão esquenta. E nesse movimento aqui, dentro das moléculas de comida, que vai fazer esse movimento, vai quebrar todas as fibras. E à medida que esquenta, a fibra e enzimas são as coisas mais importantes que tem numa alimentação. E você perde isso aí colocando a sua comida no micro-ondas, até café, até a água. Passa a água no micro-ondas e coloca lá, não acredita em mim. Então coloca um copo, passa numa água com micro-ondas e outro copo comum. Pega dois botões de rosa, coloca um botão de rosa na água de micro-ondas e o outro numa água de torneira. Ou água suja, água barrenta, não importa. A água sem passar no micro-ondas e coloca. O botão de rosa nem abre. Então, tão ruim que é. A natureza não fez o micro-ondas e nem aceita o micro-ondas. Então, não tira. Outra coisa que eu vejo isso em casa de rico, de pobre, eu vejo. Todos. É mais tempo, tal, conveniente e todo mundo usando. Então, não usa. Panelas de alumínio de baixa qualidade. Aquelas panelas que fica brilhando, aquelas soltam o alumínio e as panelas de alumínio. Eu trabalho com água canguém. Uma vez eu fui fazer a demonstração na casa de um amigo, eu fiz a água para ele. Pô, queria deixar aqui guardado, não tem vasilhame, arrumou as garrafas lá que ele tem, queria deixar mais, deixou na panela de alumínio. E essa água canguém, ela é super fina, ela penetra nas células, ela consegue trocar a água de dentro das células que tem no corpo, porque 70% do seu corpo é água. Aí a panela ficou toda preta, mas ficou toda preta, eu achei impressionante esse fato. E aí a panela ficou preta mesmo, e eu falo, não presta essas panelas de alumínio, você pode cozinhar. Se for só para fazer vapor, aí ótimo, não tem mais para fazer alimento, as panelas de alumínio. E aí no Brasil, assim, todo mundo só usa, quem vai comer em restaurante, por exemplo, só usa com panela de alumínio. Aí não tem jeito, mas aí não tem como. Não tem como a gente sair de alguma coisa. Se for na cozinha, para cozinhar as coisas, vai sempre ter algum resíduo, mas não vai prejudicar. O negócio é a quantidade. E a panela de baixa qualidade é o que é o problema. Aí, o que eu vejo é que todo mundo vai assustar. Essa todo mundo vai assustar, o que eu vejo na casa de todo mundo e que é pasta de dente. Pasta de dente na casa de todos tem pasta de dente, e tem um instituto que trata pessoas com câncer lá em San Diego, e eles têm Dr. Hirsch, e eles além de tratar, eles dão um curso para as pessoas que querem, terapeutas que querem começar a divulgar as técnicas deles. Como eu disse, todos os médicos, todos os institutos têm o seu pior, o seu melhor alimento e tudo. Nesse instituto, eles listam o pior alimento, o Listerine, aquelas enxaguadores de boca. Aquilo lá é o pior alimento. E o segundo pior alimento é a pasta de dente, que todo mundo usa. Tem assim, e aí em casa de rico, em casa de pobre e tudo, nas casas de rico normalmente tem os enxagadores de boca, e nas casas mais humildes eles têm a pasta de dente. E que todo mundo usa e tem obrigatório para todas as casas. Então esse instituto coloca o primeiro e segundo
alimento. Por que eles faziam? Porque a tese deles, inclusive um brasileiro que estava completamente condenado e estava no leito de morte, quando ele viu que a esposa dele tinha morrido naquele quarto, ele estava no mesmo quarto, quando ele acordou naquele quarto, ele caiu no desespero. Falei, esse é o quarto que todas as pessoas que vão morrer em menos de uma semana, eles vão para o quarto, vão para aquele quarto. Aí ele ficou desesperado e tal, ligou para o filho que mora na Califórnia, ele estava em Nova Jersey, se não me engano, é o Dr. Jimmy Albuquerque. O Jimmy Albuquerque inclusive escreveu um livro, tem um livro e aí vocês vão ver mais sobre essa história da pasta de dente e desses enxaguadores de boca. Então ele no leito de morte ali, esperando morrer, ficou desesperado, ligou pro filho, o filho foi lá e ele contou a história e o filho retirou ele lá do quarto e levou para esse instituto em San Diego. Falou, tem uns caras lá que ouvi falar que todo mundo que vai lá cura. E a tese desse instituto é que todo câncer é feito por alimento mal digerido. E a coisa que mais importante para nossa digestão e para aproveitamento é a mastigação. Então é a saliva que a gente tem na boca. Por que eles falam? Porque as bactérias que tem na boca, o enxagador de boca e a pasta de dente mata todas as bactérias, enzimas e bactérias, enzimas digestivas, que vai ajudar a quebrar os blocos de comida que a gente ingere. E aí eles pegam e tiram. Primeira coisa, começa a dar alimentos ricos em enzimas, alimentos ricos em bactérias, aí começa, faz parte do tratamento deles. Mas aí, antes, porque eu sempre falo, depois que fica doente, é complicado reverter. Depois que fica doente, é complicado reverter. Então é mais fácil cuidar para que a gente não fique doente, nada. Então como é que faz para manter a boca limpa? Usa, que nem o Jimmy Albuquerque, ele pega e fala, ele usa só água, usa água e bebe. Eu falo para enxaguar a boca de manhã, logo que acorda, para não ter o mau cheiro, vai, enxágua a boca, ou escova os dentes com água limpa, água mineral, e toma essa água. Tem gente que fala, não quer só fazer isso, quer achar que isso aí só não é suficiente para limpar a boca. Coloca um óleo de coco, sal rosa, de Himalaia, ou sal grosso aí, depois coloca lá um pouco desse sal moído e escova. Tem joá que pode ser usado. Se quer o dente fique branco, coloca um pouco de bicarbonato. Não pode colocar muito, vai comer o esmalte dos dentes. Mas o bicarbonato vai embranquiçar todos os dentes e você pode tomar também. Aí não vai colocar muito, mas pode ir tomar cada vez. E assim, mantém a boca ali, mas não tem necessidade de usar pasta de dente nem enxaguador de boca e evitar, pelo contrário, para fazer. O próprio Hiromi Shinya, ele depois de ele ter virado o maior médico, talvez do planeta, porque ele é médico de presidente americano e da família imperial do Japão, dá aula de medicina num dos melhores hospitais dos Estados Unidos e dá aula no Japão também. Então, ele escreveu dezenas de livros. Ele fala também que enzimas da boca é a coisa mais importante que a gente tem para manter a saúde. Então, ele fala mastigar 30 vezes antes de cada bocada, mastigar 30 vezes os alimentos. Se for coisa dura, tipo carne, assim, ele fala para mastigar até 70 vezes, né? Aí é uma carne dura, mas aí é assim, né? O ponto é que não jogar fora nada que o seu próprio corpo faça, que no caso as bactérias que você faz na boca, elas não são sujas, elas são bactérias do bem
e que vai fazer aumentar a imunidade. Então isso aí, essa série aí, erros que eu vejo e eu vi na casa de todos, uma dessas coisas, daí a pessoa está com problema lá, ele não quer falar o que faz essas coisas do dia a dia, é que é importante. Aí o que eu vi na casa de todo mundo também, refrigerante. Refrigerante refrigerante tem muitos institutos aí de saúde pelo planeta que coloca o refrigerante como o pior alimento do mundo. Lair Ribeiro, ele fala que é o maior cancerígeno do mundo, porque a quantidade de que se consome é muito grande no mundo todo. O outro que fala isso é aquele Tiago Rocha, ele pega e vai ao refrigerante, longe, maior cancerígeno que existe. O maior câncer que existe é o refrigerante. E na casa de todo mundo a gente vê refrigerante. E eu não falo para não tomar refrigerante não, mas eu falo para fazer com moderação, pode trocar esse refrigerante. E o que faz muito mal nesse refrigerante, porque todos eles colocam o gás carbono no refrigerante, da mesma forma que água com gás. A água com gás. O que é o gás carbono? É aquele que você usou máscara. O gás carbono é o mesmo ar que você expira. Expira porque você inspira oxigênio e expele gás carbono. Agora, por que você expira? Fez a limpeza, limpou todos os lixos do corpo e você soltou para fora. Aí você pega um refrigerante e pega aquele lixo que o seu corpo expele e você bebe ele de novo, né? E é por isso que eu falo que dobrou o faturamento das farmácias do Brasil inteiro com esse negócio do Covid, depois que as pessoas começaram a usar máscara. Não havia morrido nenhuma pessoa jovem antes de uso de máscara no Brasil e no mundo. Não havia morrido. Aí o mundo inteiro pegou e tacou máscara nas pessoas e aí fica os bocó achando que o Covid está aumentando porque os pessoal não estão usando máscara. O que abaixa a imunidade é exatamente o contrário. O que aumentou e está aumentando e deve aumentar mais todos os tipos de doença é o experimento biológico que a humanidade está fazendo com a humanidade, aí injetando um negócio que a turma chama de vacina. A vacina é como uma mãe, é protetora, é uma coisa tudo de bom. Tudo de bom é a mãe, não tem nada melhor que a mãe da gente, a minha mãe ou a sua mãe. Não existe nada melhor que a tua mãe. Só que a humanidade achou que deram o nome comercial para um experimento biológico de mãe, que é dar o nome de vacina. É o nome de vacina que não tem nada, não existe vacina contra esses vírus que está correndo por aí. Não existe a vacina e o vírus não tem letalidade nenhuma. Quem quiser se curar com esse negócio, é só procurar a gente, que a gente garante 100% de cura para isso aí. Então, é isso aí. Anotem essas dicas do Paulo Sato. Eu, inclusive, tinha alguns hábitos que eu não tinha parado para refletir tão a fundo como ele falou agora. Então anote isso, preste atenção nessas informações para que nós possamos agora introduzir a nossa segunda aula. Nossa segunda aula é uma aula de aromaterapia. Essa terapia é muito legal, vem ajudando muita gente, ajudando a gente aqui no curso também. A nossa amiga e aromaterapeuta Zélia Madureira vai falar um pouco sobre o óleo essencial de hortelã. Então aprenda um pouco sobre isso, anote esses conteúdos e uma boa aula para você. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos nesse recanto maravilhoso aqui, junto à natureza, do lado de uma planta muito conhecida, de nome muitas pessoas não conhecem. Esse aqui é um tipo de hortelã. Hortelã-pimenta. Existem vários tipos de hortelã na natureza, em vários locais do planeta, mas de óleos essenciais nós temos alguns, em especial óleo essencial de hortelã-pimenta e óleo essencial de hortelã verde.
Qual que é a diferença entre os dois? A hortelã verde ela tem um aroma mais suave, a hortelã-pimenta, por conta de uma quantidade muito grande de mentol, ela tem um aroma mais forte, mais persistente, mas tem outras também. O principal ingrediente dela, fitoquímico, justamente a menta, mentona. E como a hortelã-pimenta tem uma quantidade bastante alta, ela é bastante festejada por esse elemento fitoquímico, bastante utilizado em diversos tratamentos, em chás, na culinária, no mundo todo. Eu vou falar do óleo essencial de hortelã, em especial a hortelã-pimenta. A família botânica é Lamiaceae, às vezes você pode encontrar em alguns livros como Labiatia. O nome científico tanto da hortelã-pimenta é Mentha piperita e a hortelã verde é Mentha spicata. Eu utilizo nas formulações, por exemplo, hortelã-pimenta em diversas fórmulas, em concentrações bastante baixas. Mas pessoas que têm muita sensibilidade, por exemplo, até as crianças, você utiliza a hortelã verde, que ela é muito mais suave. A parte utilizada da planta são as folhas e as florações. Algumas elas florescem e ficam um aroma até um pouco mais adocicado se for, por exemplo, extraído nessa época dessas florações. O processo de extração é a destilação das folhas que estão com a erva em flor. Quando elas estão florescendo, é a melhor época para extrair esse óleo essencial. Aliás, ele fica até um pouco mais adocicado. Principais componentes fitoquímicos é o mentol, como eu já falei no início, a mentona, o acetato de mentila, o mentofurano, o limoneno, o cineol e a pulegona. O país de origem é originária da Europa, onde foi trazida pelo período da colonização para o Brasil. Nós produzimos vários tipos de hortelã e especialmente esses dois tipos de óleos essenciais, mas no mundo tem outros também. As propriedades. Eles têm muitas, porque eu vou falar novamente essa palavra panaceia. Ele é uma planta que ela é utilizada praticamente tudo. Então a lista de utilização desse óleo essencial é muito, muito grande. Ele é analgésico, é anti-inflamatório, ele é antisséptico, antiespasmódico, ele é antiviral, adstringente, carminativo, cefálico, ele é descongestionante, emenagogo, ele é expectorante, ele é antitérmico, ele é hepático, ele é nervino, estimulante, estomáquico, sudorífero, vasoconstritor e vermífugo. E muitos mais. A partir desses básicos, você imagina que você tem no óleo essencial de hortelã, especialmente essa hortelã-pimenta, você tem uma verdadeira farmácia na sua casa. Uma pessoa que tem uma febre alta, uma pessoa que tem problema de estômago, de má digestão, um problema, por exemplo, de gripes, resfriados ou qualquer tipo de problema respiratório, uma pessoa que tem qualquer problema. Ele é excelente, sabe para quê? Dores de cabeça e enxaquecas, aquelas mais fortes, dores de todos os tipos, em formulações para pessoa que tem dores nas pernas, no corpo, ele alivia dores de todos os tipos, para pessoas que praticam inclusive exercícios, esportistas principalmente, formulações antes e principalmente depois desses exercícios, alivia muito todos os tipos de dores. Então eu vou falar depois um pouquinho mais sobre esses produtos que eu também faço com esse óleo essencial tão precioso. Quais as indicações terapêuticas? Vocês podem utilizar na pele em concentrações baixas, porque ele é refrescante demais, ele pode arder a sua pele por conta desse excesso de refrescância do mentol. Para congestão e irritação da pele, ele é excelente repelente de insetos, ele estimula o crescimento de novas células epiteliais, por exemplo, depois de um ferimento, não vai passar esse óleo essencial perto de um ferimento que ele vai arder pra caramba, ele arde muito. Mesmo numa pele que não tem um machucado, ele pode arder, ele precisa de uma concentração bastante equilibrada.
mas ele auxilia nessa cicatrização do tratamento por também ter essa propriedade antisséptica. Ele é utilizado para clareamento e manchas da pele em concentrações muito baixas. Eu não gosto de utilizar em formulações para o rosto, justamente por conta da sensibilização que ele pode ter na pele do rosto, que por ser muito exposta fica mais delicada, né? Então você pode ter uma vermelhidão quando você utiliza em produtos assim para o rosto. Agora, alguns produtos para a pele, por exemplo, esse é um gel que eu faço com esse óleo essencial, excelente para o corpo, com uma concentração baixa, misturado com outros óleos essenciais também. Ele é excelente para dores de gengivas e dentes. Eu utilizo na formulação de pastas de dente. Hoje eu não trouxe aqui, senão vai ficar muita coisa em cima desse banquinho, tá tão gostoso aqui. E hoje eu não quis trazer uma mesa, mas eu faço muitas formulações e as pastas de dente, quase todas elas têm esse óleo essencial. Ele dá uma refrescância muito grande, além de cicatrizar qualquer problema de gengivas, né? Refresca um mau hálito também. Ele tem propriedades incríveis quanto a isso, tem um hálito muito gostoso, né? Agora, por exemplo, se você vai utilizar numa pasta de dentes infantil, já não recomendo utilizar, porque ele arde. Eu lembro quando eu era pequena que eu não gostava na hora de escovar os dentes, porque ardia muito a minha boca, a minha gengiva, a minha língua. Não utilize esse tipo de formulação em crianças, especialmente na boca, que é uma região muito sensível, bastante vascularizada, especialmente a língua. O que você utiliza? Utilize substitutos. Existem outras aulas que não vou falar a esse respeito. Eu, por exemplo, utilizo ou uma hortelã, uma quantidade mais baixa de uma hortelã verde, ou um limão, um óleo essencial de limão, que é muito melhor que você utilizar, por exemplo, o mesmo produto para adulto, não é o mesmo produto que você tem que usar numa criança, que tem a pele muito mais sensível e etc. Ele tem a ação de aliviar coceiras e irritações em concentrações baixas. Eu coloquei aqui, entre parênteses, formulações sempre abaixo de 1% em formulações para a pele. Porque se você pode acontecer uma ardência, por exemplo, de passar esse óleo essencial numa pele, se você não tenha um machucado ou qualquer outro problema, se você for passar, ele vai arder muito. Então você põe uma concentração baixa que ele vai inclusive refrescar a pele, por exemplo, que tenha um machucado ou uma queimadura, ele vai aliviar bastante, ele abaixa a temperatura do corpo. Então uma pessoa que tem febre, por exemplo, é excelente banhos que esse óleo essencial, uma concentração baixa, que ele dá essa refrescância abaixando as febres. No sistema circulatório e muscular, ele é excelente, porque ele é analgésico, ele alivia dores, ele é potente anti-inflamatório, alivia em dores nos músculos, excelente em formulações para óleos que você vai utilizar para pessoas que têm muita dor, como fibromialgia, como dores musculares de todos os tipos, né? Você coloca, por exemplo, uma porcentagem baixa, mas ele dá essa refrescância e alivia essas dores. Para problemas de articulações também é excelente, que tem artrite, artrose, tem dores extremamente terríveis, né? Por exemplo, mexer um joelho, uma articulação no quadril, uma lombar, uma coluna, nas costas ou um cotovelo. Você passando também até nessa parte dos ombros, um óleo vegetal que você faça uma formulação que tem esse óleo essencial é excelente para aliviar todos esses tipos de dores. E o alívio é muito rápido. Qual é a ação dele? Como eu já falei para vocês, ele é analgésico, aliviando dores, ajuda a aliviar as dores nos músculos de todos os tipos de origem, nas articulações, contusões. Ele é o chamado gelol da aromaterapia. Então você fazendo umas pomadas com esse óleo essencial, por exemplo, se você tem uma contusão, você bateu um braço, cotovelo, uma perna em algum lugar, de uma topada, é esse óleo essencial que vai aliviar a dor. Você pode utilizar com uma porcentagem até 1%. Mais que isso, você pode sentir também ardência na pele.
Ele também auxilia na fadiga. Pessoas que, por exemplo, estão cansadas, é interessante você utilizar formulações nos sabões, nos shampoos, nos cremes e até, por exemplo, nessa formulação que eu já falei para vocês, eu fiz em gel nesse daqui. Ele auxilia quando a pessoa está cansada, ele alivia a sensação de cansaço, trazendo um alívio e muito bem-estar, tanto na parte física quanto emocional. Ele, no sistema respiratório imunológico, ele é campeão, ele é um dos melhores para problemas respiratórios. Inclusive, eu fiz uma formulação aqui, Rolon, que eu utilizo bastante, que eu chamo de sinergia sinus, porque é justamente para tratar problemas de sinusites, para quem tem problemas respiratórios de todos os tipos. Eu vou passar aqui para vocês, eu estou sempre com ele comigo. Esse é um rolãozinho com esfera de aço, você vai colocar, você vai, espalha ele nessa região dos sinos, próximo ao nariz. Quando você vai passar isso aqui, você já sente, apesar de ter outros óleos, o hortelã-pimenta, ele praticamente predomina nas formulações. Você vai passar, eu gosto de passar, quem tem sinusite tem às vezes umas dorzinhas na cabeça, pode ser na época de friagem também, de friagem nessa parte. Quando você tem uma dor de cabeça, você utiliza tanto nessa parte aqui, ele é excelente para dores de cabeça, esse Rolon também. Você passa na parte da fronte, massageando bem, e você passa também na parte da nuca. Ele alivia bastante. Quando você vai fazer, por exemplo, um tratamento, você coloca também nas palmas das mãos, aí você vai fazer a inalação simples com a sinergia que ela está preparada numa formulação que é segura para a sua pele. Aí você faz essa inalação com as palmas das suas mãos. O próprio calor da sua pele volatiza esse óleo essencial e você sente essa refrescância, esse bem-estar imediatos. Por uma enxaqueca muito forte, você pode fazer uma formulação que não seja tópica, com outros óleos próprios. Você fazendo dessa forma uma inalação, às vezes com algodãozinho, como eu ensinei para vocês, ele é excelente para aliviar uma enxaqueca nervosa de todas as origens. Ele é o número 1 para problemas de dores de cabeça e enxaquecas. Ele foi considerado em estudos científicos muito mais eficiente que um paracetamol 1000, para vocês terem uma ideia de como a concentração dele é alta e os efeitos são muito excelentes. Lembrando que os óleos essenciais eles tratam esses problemas de ordem física e a origem deles que é emocional também. Então ele dá uma equilibrada nessa parte emocional que origina esse problema físico. Ele trata enxaquecas crônicas, dores de cabeça, ele é expectorante, trata gripes, resfriados, sinusite, asma, bronquites, tosses de todos os tipos. Ele tem ação como antisséptico, expectorante, ele é benéfico em congestão nasal e sinusite. Eu tenho muita sinusite desde criança, rinite, rinofaringite. Enquanto ainda acho que estiver em São Paulo, capital, eu vou ter sempre esses problemas por conta também da poluição. A poluição piora bastante esses estados respiratórios. Por exemplo, mudanças de temperatura assim, significativas, como tem acontecido cada vez mais nas nossas épocas, é pior para quem tem problemas respiratórios. Sempre tem um óleo essencial desse na sua casa que você vai utilizar de todas as formas que você possa imaginar. No sistema digestivo, ele é muito interessante, muito importante para quem tem enjoos, náuseas. Por exemplo, só não vai utilizar em gestantes, em crianças muito pequenas, você não pode utilizar esse óleo essencial porque ele é forte demais, mas para uma pessoa adulta, a partir de uma adolescente, uma criança, por exemplo, de uns 10 anos, 12 anos em diante, eu acho que já você pode utilizar. Antes disso eu não recomendo. Tem outros óleos mais suaves que eles podem tratar essa parte, mas ele é tiro e queda para problemas digestivos de toda espécie. Também para tratar cólicas, espasmos de toda a forma, inclusive câimbras, dispepsia, que é o problemas digestivos de toda espécie, flatulências, úlceras, náuseas, vômitos e todo tipo de debilidades de estômago. Fígado, pâncreas, problemas digestivos e até tem ação vermífuga. Então, enquanto você está tratando uma coisa, tem outras
situações que ele está tratando também. Fazer formulações com ele de forma equilibrada vai trazer todos esses benefícios. Quando você vai fazer uma formulação para problemas digestivos, você pode utilizar no colar, você pode também fazer um óleo que tem essa formulação desse óleo essencial, passar no seu abdômen. Quando você passar na frente, sempre passa nas costas também. Então eu costumo passar próximo ao abdômen, quando você tem um problema digestivo ou uma cólica, e depois você também pode passar na parte das costas, uma lombar, você vai aliviar completamente essas dores. Ele também devolve o vigor a todos os órgãos, ele refrigera, ele dá um vigor especial para cada um dos órgãos do nosso corpo, beneficiando os nervos, o coração e o aparelho digestivo. Ele dá uma equilibrada geral. Então ele é interessante, é como se ele fizesse um alinhamento de todo o seu eu. Então eu gosto muito desse óleo essencial por conta dessas propriedades. Eficaz contra náuseas, vômitos, podendo ser útil inclusive para quem viaja, carregam esse óleo essencial na sua bolsa. Ele é uma verdadeira farmácia. Se você tem enjoo em viagem, seja de avião, seja de carros, seja viagens marítimas, carrega, faça essa inalação que você vai ter propriedades incríveis, melhoras significativas em poucos minutos. Sistema nervoso, dores de cabeça, enxaquecas crônicas e fadiga. Elimina congestões físicas e emocionais e promove o raciocínio claro. Para pessoas que têm poderes de decisão, pessoas que trabalham muito, fica realmente de cabeça quente. É interessante fazer, por exemplo, formulações que você coloca no difusor de varetas, como sempre apresento para vocês. Você tenha sempre esse óleo essencial misturado com outros, por exemplo. Ele auxilia nessa clareza mental e para a pessoa que tem cabeça quente, para poder acalmar um pouquinho, né? Pensar com clareza e tomar as decisões de forma correta. Tratadores de cabeça, pessoas com dificuldade de concentrar e pensar com clareza. Ela é estimulante, purificante e revigorante, tanto do corpo, da mente quanto do espírito. Isso é um equilibrador total de todo o organismo do ser humano, tanto para homens quanto para mulheres. Pessoas de quase todas as idades, não recomendo para as crianças e gestantes. Propriedades emocionais, ele é estimulante, ele é revigorante, ativa a concentração e auxilia na melhora dessa memória. A pessoa que está esquecida, porque às vezes tem muitos compromissos, auxilia bastante. Ele desbloqueia sentimentos contidos e ajuda na autoaceitação. A pessoa que às vezes se cobra demais, acaba ficando com cabeça quente, a pessoa que é perfeccionista, é excelente para pessoas que se cobram demais e quer tudo com perfeição. E eu acredito que auxilia bastante em todos esses problemas diários. E especial também para eliminar raiva e irritabilidade. Pessoas muito nervosas, né? Muito irritadiças, ele acalma todos esses sentimentos quentes da nossa vida, ele refresca todos esses sentimentos. As propriedades vibracionais. Ele é considerado pelos terapeutas como o marco da transformação, por auxiliar a romper barreiras e transformar emoções fortes e contidas como raivas, traumas, medos, pânico, choque, histeria e ódio. Os sentimentos mais fortes que existem, negativos que nós temos, que possam existir em todo ser humano, ele tem um equilíbrio, fica equilibrado. São os sentimentos que eu falei que são os quentes. Ele fica com ele tem uma aura fria, ele como se refrescasse e refrigerasse esses pensamentos, sentimentos e emoções. Purificador e equilibrador. Super recomendo. Segurança. Ele não é tóxico nem irritante, exceto em elevações, concentrações elevadas, que eu já expliquei que não pode. Mas o mentol que ele contém, porque ele pode causar sensibilidade, irritação de pele. Precauções. Ele é contraindicado para epiléticos, hipertensos ou que tem histórico de cardiopatia, é contraindicado também para gestantes, lactantes, crianças de até 7 anos, eu digo até 8, que é melhor para a segurança, né? E para pessoas que também estejam tomando medicamentos homeopáticos.
Alguns óleos essenciais eles interagem em tratamentos de homeopatia. Você precisa de uma orientação para que você não utilize os dois juntos. Ele pode sensibilizar as peles mais sensíveis. Nesse caso, você tem que fazer uma diluição ainda maior. Quanto menos óleo essencial de hortelã para peles sensíveis, melhor. Aqui eu encerrei a parte do que eu expliquei aqui, mas eu gostaria de falar sobre um produto que eu gosto de utilizar bastante, que é na pele dos lábios. Eu faço formulações de protetores labiais e até de batons. Esses batons que vocês veem utilizando são suaves, sou eu mesma que faço, são totalmente naturais. E todos eles, na minha formulação, eu coloco um pouquinho de óleo essencial de hortelã-pimenta. Por exemplo, no balme labial, que é um protetor labial, que pode ser para pessoas de qualquer idade, inclusive crianças, você colocando uma concentração bastante baixa, ele refresca a pele dos lábios, especialmente quando elas estão com rachaduras de inverno, por conta do ressecamento, ou até pela própria saliva que se torna ácida em contato com a nossa língua, pode nos lábios se tornar uma marca feia. Já vi crianças, pessoas até adultas, que ficam com não só rachaduras, mas ficam completamente queimadas. Você utiliza nos lábios e até um pouco fora deles para poder ter essa proteção, porque às vezes a própria saliva pode auxiliar nessa sensação de queimadura da pele e dos lábios. E você utiliza também para você utilizar próximo de exposição solar. Então você utiliza de dia e à noite você pode utilizar hortelã-pimenta sem problema nenhum em diluições baixas. Ele dá uma refrescância muito grande, inclusive nos batons. Todos eles eu utilizo um pouquinho de óleo essencial de hortelã-pimenta, que ele dá essa refrescância, um prazer muito grande de utilizar ele na pele dos lábios. Já falei para vocês de sinergias que vocês podem utilizar. Eu utilizo em duas formulações. Tem uma formulação que eu utilizo para problemas respiratórios, para problemas de dores de cabeça e enxaquecas, e outra que eu utilizo também, que chama-se de sinergia despertar, que são óleos essenciais que ele aumenta o foco da pessoa, a determinação no trabalho, para a pessoa ter esse equilíbrio no seu dia a dia. Claro que uma formulações sempre equilibradas, que você não pode colocar todos os óleos de foco juntos ao mesmo tempo, que a pessoa precisa sempre de um certo equilíbrio. Então ela consegue fazer suas atividades de trabalho e estudos de forma satisfatória. Agora eu vou falar aqui, eu estou falando desse livro, que é o Guia Completo da Aromaterapia e Cura Vibracional. Sempre falo para vocês que eu tenho uma paixão a parte vibracional dos óleos essenciais, porque a percepção vem de cada pessoa e cada terapeuta. No caso eu tenho as minhas, mas eu gosto de citar alguns que eu acho interessantes. A nossa querida Margarete Enlembo, que é quem escreveu, ela tem uma percepção muito grande acerca de alguns óleos essenciais. Pela hortelã-pimenta, ela fala que é o rio da criatividade. Deslizo pela vida com equilíbrio e graça. Minha mente é completamente lúcida. Minha intenção firme me harmoniza com meu propósito mais elevado. Uso experiências passadas como lições valiosas que me permitem avançar na vida com facilidade. Respiro profundamente e sei que tudo vai bem. A pessoa que fica muito ligada ao passado, geralmente ela sofre muito. Então, o óleo essencial de hortelã-pimenta é um deles que auxilia nas pessoas que precisam refrescar os pensamentos, não ficar com pensamentos ligados a fatos do passado. Todo mundo é suscetível a erros nas nossas vidas e a gente precisa sempre ter a gratidão de que todos os dias você acorda e você tem a condição de viver mais um dia e mudar e melhorar as suas escolhas. Então deixa o passado no lugar dele, que é o passado, e vamos trabalhar para que nosso presente seja muito edificante, o futuro seja incrível. E você constrói isso no seu dia a dia com a graça de Deus, quando você acorda todos os dias e tenha essa oportunidade. Eu acho interessante falar desse óleo essencial também. A hortelã-pimenta pode ajudar você a permanecer no presente e desperto durante a meditação. Para pessoas que dispersam em meditação, principalmente no começo dela, tem gente que quer dormir, não é para dormir. Meditação não é isso, é você olhar para dentro de si.
É útil na terapia também de regressão, de renascimento, qualquer prática que requeira o trabalho de respiração para afirmar a atenção plena verdadeiramente presente. Então, como ele limpa todas as suas vias aéreas respiratórias, todas as terapias que você necessita melhorar a respiração, e a aromaterapia é uma delas, você precisa primeiro aprender a utilizar o seu olfato, o seu nariz, para você utilizar de forma benéfica, principalmente na parte da inalação desses óleos essenciais. Então a hortelã-pimenta, ela trabalha bastante no início dos tratamentos para você limpar esse olfato que às vezes, né, você às vezes não percebe aromas e etc. Então, antes de qualquer coisa, eu sempre ensino a limpeza de olfato para todas as pessoas. Cada um tem um óleo essencial que seja mais adequado para si, e o hortelã-pimenta é uma boa indicação para esse tipo de tratamentos. Ele ajuda a ter o acesso de existências do antigo do atual, como eu falei, para pessoas que são ligadas ao passado, para você ter reflexões e modificar. Sempre é tempo de modificações, não é verdade? Procurando se curar e reequilibrar problemas emocionais e mentais oriundos do passado. Use hortelã-pimenta para invocar o seu anjo pessoal e pedir que realinhe as suas emoções. Então, quando a gente tem uma dificuldade que às vezes você não consegue sozinho, busque a ajuda de um terapeuta, ore para seu anjo, não importa a crença que você tenha, que você chame de anjo, de mentor, de guia, não importa. O que importa é aquela pessoa que está ali, um ser invisível. Você faça uma oração e peça esse fortalecimento. A partir do momento que você peça ajuda para alguém que tenha ou mais estudo que você ou mais condições para te ajudar, você consegue lidar com essa situação do passado, de raivas, de ódios, que são sentimentos que não cabem na vida de um ser humano. Nós viemos aqui nessa vida para sermos felizes, construirmos uma vida através do afeto, da convivência, a boa convivência, o bem-estar, a aceitação e a autoaceitação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que eu preparei com muito carinho, nesse recanto maravilhoso, junto de um pé maravilhoso de hortelã-pimenta, que cada vez que eu encosto nele sobe um cheiro incrível. Um beijo, fica com Deus a todos vocês. Gente, eu sou um fã do hortelã e do seu delicioso óleo essencial. Então espero que vocês tenham gostado e aprenderam agora também como fazer o uso disso no dia a dia de vocês, tá? E agora a nossa terceira aula, também muito legal, falando dos nossos hábitos. O hortelã ajuda a reverter hábitos ruins. E agora a nossa terceira aula também é para que nós possamos refletir hábitos. O nosso amigo Geovair Tomás, ele vai trazer um pouco para a gente sobre as 6 causas, os 6 motivos para qual adoecemos. Então, se você aí está preocupado do porquê a gente adoece, talvez essa aula ajude um pouco você a não mais adoecer. Então, seja bem-vindo a essa aula. E eu já vou ficando por aqui também, que eu não apareço mais agora, né? Desejo para você um excelente descanso da nossa aula e que você também faça uso das outros recursos que nós teremos, né? Que é as nossas lives e as nossas aulas presenciais. Então, Geovair, agora a palavra é com você e até mais. Um tchauzinho! Olá, querido aluno! É bom estar com você aqui novamente, fico muito feliz e imagino que você já esteja bem triste e preocupado, pois nós vamos entrar de férias, né? Quero ver aqui, escreve aqui embaixo, aqui nos comentários. Mas fica tranquilo, é só por um período e depois a gente volta com mais conteúdos legais aqui para você, tá bem? Estou aqui para trazer um conteúdo especial que eu preparei para você. Já tinha dito na aula presencial que eu traria um conteúdo exatamente sobre esse, então não poderia deixar de fora de trazer, então, de cumprir a minha palavra, né? Vou colocar aqui já a apresentação para você, para a gente poder já fazer uma introdução ao tema principal, né? Sistema hexacausal. Por que adoecemos? E eu tenho certeza que você já deve ter ficado doente alguma vez ou conhece alguém que está quase que constantemente doente, né? Então eu vou trazer para você primeiro uma definição, a definição que eu tenho para mim da enfermidade, da doença, para que você então acompanhe e depois eu vou apresentar para você as principais causas, que são as razões. Hexa vem de 6, então eu vou apresentar para você as 6 razões por que adoecemos, né? Talvez você não saiba o que é doença, então eu preciso trazer para você. Será que a doença é somente a ausência de saúde?
mas vou apresentar para você pelo menos na teoria, né? A doença é uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, seja de um animal, seja de um homem, um ser vivo qualquer. E ela vai se manifestar, às vezes, por um conjunto de sintomas, que pode ser perceptível ou às vezes, infelizmente, acaba dificultando, então, de encontrar, então, ali as causas, né? Porque está por trás ali uma enfermidade, um mal, uma moléstia, que acaba dificultando bastante. Por quê? Acaba alterando, então, o estado de espírito da pessoa, a pessoa não consegue, então, ter aquela vitalidade, aquele ânimo que ela tinha constantemente, e acaba dificultando, então, de viver, então, dia a dia. Mas eu gosto da definição que o Ministério da Saúde traz, bem simplificado ali, o conceito da doença, que coloca ali como sendo uma alteração, ou pelo menos um desvio do estado de equilíbrio do indivíduo onde ele se encontra, seja no meio ambiente, seja onde ele está inserido, né? E aí, para trazer, então, já que eu vou trazer as causas para você, por que não falar também alguns tipos de doença que talvez você não saiba, então, que acaba nos cometendo, né? Tem as doenças físicas, que essas são as mais comuns e todos nós conhecemos, doenças físicas. Tem as doenças que são mentais, e tem até um livro que eu particularmente, tá até aqui, eu particularmente gosto bastante dele, né? É exatamente esse aqui, ó. Mente, Caráter e Personalidade. Logo no capítulo 7, ela vem trazendo ali uma frase que eu gosto bastante, que a gente não conhece, né, o estado da mente, e 9 de cada 10 doenças tem ali a sua causa, né? Ela diz exatamente assim. As doenças mentais, né? Também conhecida como doenças psicossomáticas, né? Mas não somente isso, porque as doenças mentais são diversas, né? Tem também as doenças espirituais. As pessoas, às vezes, talvez no mundo de hoje, tenha dificultado, então, o mostrar, então, o amor, né? Elas acabam que estão meio que anestesiadas e acaba deixando a gente também anestesiado, ficar imaginando, então, algumas situações e vendo, então, como é que está a situação do mundo, né? Acaba mexendo com o nosso espírito, né? Mexendo aquilo que é imaterial na gente, o nosso estado de ânimo também, né? Tem também a doença financeira. E aí, quem não conhece, então, alguém que esteja doente financeiramente, com uma condição de vida de endividado, né? Tem aquela questão de ser endividado e tem a questão de ser também aquele que não tem condição de pagar, né? É aquele que não tem condições de pagar, ele é o inadimplente, né? E aí fica bem difícil, então, dele conseguir, então, se reerguer. Então, é uma doença que precisa ser tratada. Inclusive, eu vou tratar daqui a pouquinho numa das causas, mostrando, então, que isso acaba afetando ali a saúde. Tem a doença profissional também. São pessoas que não ficam em nenhum emprego, não ficam em nenhum trabalho, o problema está sempre nos outros. Isso também é uma doença de fato profissional que precisa ser tratada, né? E tem a doença suplementar, essa é bem difícil de tratar, porque de fato traz ali o sentido da vida. A pessoa que perdeu a capacidade de sonhar, que não sabe como será o dia de amanhã, o próximo mês, o próximo ano, que não planeja mais. E isso é muito difícil de tratar, mas uma vez que você estabelece isso, você consegue tratar diretamente ali na causa do problema e ajudar a pessoa a se recuperar bem, né? Quando você trata a saúde como um todo, de forma bem holística, né? Então, já que eu fiz agora essa introdução para você, até esqueci de me apresentar, bem que eu coloquei aqui na apresentação, eu me chamo Jovair Tomás, se você é novo aqui, né, no curso de naturopatia, muito prazer, eu contribuo aqui com um pouco do meu conhecimento aqui no Centro de Terapias Holísticas, né, São Francisco, e fico aqui à disposição de contribuir também com você. Tá aí um pouquinho do meu currículo para você poder me conhecer, mas o que eu mais gosto mais de ser apresentado é como naturopata, porque é exatamente isso que eu sou, um profissional da medicina natural, tá bem? Eu tenho uma missão, eu tenho um grande sonho, que todas as pessoas que cruzarem, então, o meu caminho, que elas melhorem a saúde, que elas vivam mais e que elas vivam melhor. Para tanto, eu tenho contribuído, então, com o mundo, ajudando pessoas, resolvendo seus problemas de saúde com a medicina natural. E estou aqui à disposição para isso, né? Então, para a gente não perder mais tempo, porque eu sei que o tempo urge, corre, né? Quando a gente começa a falar sobre saúde, né? Então, eu já vou trazer para você já a primeira das causas por que nós adoecemos, que fazem com que nós adoecemos, né? Então, a primeira delas são as toxinas, né? Eu trouxe uma definição bem simples para você saber, então, o que é toxina. É uma substância de origem biológica que provoca danos à saúde de um ser vivo ao entrar em contato ou através de absorção,
tipicamente por interação com macromoléculas biológicas dentro então do nosso organismo, tais como as enzimas e também os receptores. Aonde então entra uma toxina, ela infelizmente ela causa ali um dano, né? Principalmente no caso dos radicais livres, não é considerada ali uma toxina, mas me lembrei que ele também, onde ele encosta ali nas moléculas, na célula ali, ele causa um dano, é quase que uma explosão, né? Eu trouxe algumas toxinas aqui para você conhecer, que é exatamente essas que estão aí aparecendo para você. Flúor, cloro, bromo, mercúrio, alumínio, né? Tirando o alumínio, todas essas que eu falei são metais pesados, né? O alumínio não é pesado, mas é um metal tóxico também. Todos esses são tóxicos, né? São prejudiciais. E para abrir um pouquinho para você, o mercúrio ele está aonde? Principalmente, mercúrio não, flúor, né? Vamos respeitar então a ordem, porque é exatamente essa ordem na tabela periódica. Se você pegar uma tabela periódica, você vai ver exatamente, primeiro ali o flúor, o cloro, o bromo, o mercúrio, o iodo e fugiu agora, mas acho que é o estanho, né? Fugiu agora. Mas depois tem que ir lá confirmar, né? Mas o que nos interessa é exatamente esse. O flúor você encontra na pasta de dente, você encontra na água, você encontra quando você vai no dentista, ele passa ali ele vai utilizar o flúor para fazer uma limpeza no nosso organismo e, de fato, acaba prejudiciando, então, o nosso corpo como um todo. Ele vai tratar, então, a nossa dentição, os nossos dentes, mas, infelizmente, acaba prejudicando, então, em outras partes do organismo. A saber que todos esses que eu mostrei agora, esses metais que são tóxicos, que são pesados, eles competem diretamente para o iodo. Quanto mais no topo da tabela, mais forte ele é, né? Então, se você ver que os que estão embaixo são principalmente lesionados. E tem uma grande epidemia de pessoas que têm deficiência, então, de iodo. A maioria da população tem deficiência de iodo. E em decorrência do quê, Gilberto? Principalmente por conta do excesso de metais tóxicos, esses metais pesados, como a gente está vendo aí, né? Por isso, para algumas pessoas é necessário, então, fazer a suplementação. Então, o flúor, ele acaba contaminando, então, o nosso organismo, que vai tirar, então, o iodo do nosso organismo também. Aí você tem o cloro, e o cloro você tem na água, o cloro você tem quando você vai tomar banho, o cloro está em diversas partes, né? Eu, particularmente, gosto muito de passar roupa, né? Acho que no momento que eu estou passando roupa é onde eu estou mais refletindo ali. Mas eu sei que aquele vapor, que é o mesmo vapor que está ali do chuveiro, ele acaba sendo prejudicial. Primeiramente, para a minha saúde, né? Eu tenho, se eu não cuidar, eu sei que meu nariz ele fica ali coçando, mas eu sei também que o cloro é um desses que vai lesionar, então, a minha tireoide, infelizmente, né? Então tem que ficar de olho nisso também. E o bromo, talvez você não saiba, mas aquele pãozinho de padaria, ele é enriquecido, então, com bromo, né? O fermento que é utilizado é o bromo, ou também conhecido como brometo na sua forma mais simples, né? É exatamente aquele cheirinho gostoso do carro que a gente acaba respirando ali quando a gente compra um carro novo. É exatamente aquele cheirinho, né? E quando uma vez que você esquente ali o plástico, ele vai produzir também ali, principalmente esses dos veículos, exatamente o brometo que fica ali rondando ali dentro do nosso carro, né? Então, se a gente vai pegar o carro ali e ele está no sol, o principal que nós devemos fazer é de imediato baixar então os vidros e permitir então que o ar circule para colocar então esse brometo ali para fora, né? Mas o fato é que a gente acaba gostando daquele cheirinho gostoso do carro, mas infelizmente é bem prejudicial. E o mercúrio? O mercúrio a gente vai saber também que ele está bem contaminado da onde? Principalmente dos peixes, né? Os peixes infelizmente estão contaminados. Por conta do quê? Porque os rios e os mares estão contaminados, então, com mercúrio. Então, está por toda parte. E uma vez que a gente faça uma ingestão constante, então, de peixe, porque os japoneses, então, eles comem bastante peixe, então eu vou comer bastante peixe também para ter uma ótima memória e tal. Mas, infelizmente, se não for um peixe bem cuidado, um peixe que você sabe, então, aonde que ele está bem localizado, o que vai acontecer é que, infelizmente, você vai ser contaminado, então, com mercúrio. E o mercúrio acaba também que a gente encontra ele aonde? Nas obturações de amálgama, né? E tem pessoas que têm ali a obturação de amálgama, que é composta por mercúrio, composta por prata e composta por cobre. E uma vez, então, que eu tenho ali essa contaminação que vem, então, do mercúrio, principalmente da obturação de amálgama, eu vou estar sendo contaminado e lesionando, então, a minha tireoide. O que a gente precisa saber com relação às causas da doença? Que se eu tiver, então, uma enfermidade, eu tenho que buscar nessas 6 causas aqui, para eu conseguir tratar, então, dessa minha enfermidade com sucesso. Porque se eu ficar, então, perdido em saber por onde eu começo, vai ser difícil, então, encontrar o tratamento. E tem muitas pessoas que têm câncer, tem muitas pessoas, já tratei inúmeras pessoas assim, mulheres principalmente com câncer de mama, ou com nódulos ali bem próximos ali,
de chegar então a evoluir para um câncer, por conta exatamente do excesso de contaminação. E aí você vai encontrar também o mercúrio aonde? Nas tatuagens, né? Pessoa que usa tatuagem também vermelhas, as tatuagens vermelhas você pode ter certeza que é composta então por flúor. E uma vez eu encontrei então uma interagente que inclusive ela tinha uma tatuagem gigantesca nas costas, de um dragão enorme, vermelho, né? Com bastante vermelho, e ela tinha a obturação de amálgama em diversos dentes, e eu não estou dizendo que seja a razão somente essa, mas que ela estava sendo contaminada constantemente por conta disso, isso eu posso ter certeza. E uma vez que você tem, então, a obturação, cada vez, então, que você encosta ali a sua arcada dentária, no momento que você faz a sua refeição, enquanto você está conversando como eu estou agora, e a gente costuma aproximadamente entre 2.200, 2.300 vezes por dia ter esse encontro da amálgama, constantemente você está sendo, então, contaminado. Então, se eu não tratar, então, das toxinas, vai ser difícil, então, eu conseguir, então, evoluir, então, para a saúde. E fiz questão de colocar também que é uma super toxina bem comum de ser encontrada, que é o glutamato monossódio. E, Jovair, onde que eu encontro o glutamato monossódio? Pode procurar em todos os temperos. Se você compra tempero sintético, pode ter certeza que tem glutamato monossódico lá. Nós temos em cada parte da nossa língua ali, uma parte, então, exclusiva para cada tipo de alimento. Para a gente poder ganhar tempo, não vou explicar com detalhes com relação à língua, mas no centro nós temos o umami. E o glutamato monossódico, que é extremamente viciante, ele foi criado, então foi colocado na indústria alimentícia exatamente para isso, para que a gente consiga, para que a gente fique viciado então em determinados tipos de alimento e consuma cada vez mais. Não é somente nos temperos, mas a maioria dos alimentos que você for encontrar que for industrializados, eu vou mostrar aqui a segunda causa, você vai saber então diferenciar muito bem entre um alimento e um produto alimentício. E num produto alimentício, com certeza, então, você vai encontrar o glutamato monossódico, que é extremamente viciante e vai lesionar diretamente seu cérebro. Pode ter certeza que essa toxina vai chegar lá no cérebro, além de, claro, quebrar, né, destruir alguns neurônios, vai atrapalhar bastante e pode vir a lesionar, então, causar uma doença neurodegenerativa, né? Segundo motivo porque nós adoecemos é a desnutrição. E eu fiz questão de colocar duas imagens aí para você diferenciar bem. A primeira você encontra ali o alimento. O que é um alimento? Frutas, legumes, verduras, cereais. Até agora que eu lembrei que eu já gravei aula aqui para você com 7 grupos de alimento. Aquilo de fato é alimento de verdade, aquilo que Deus criou da melhor maneira possível. E aí você tem ali em contrapartida, né, versus ali o produto alimentício. O que é um produto alimentício? Dei um exemplo aí de um fast food para você, que é um produto que foi criado pelo homem, retirado então de fibras para que ele dure por muito mais tempo. E uma vez que você esteja comendo então alimento, você tem uma grande proporção então de você estar nutrido. E se você não estar comendo alimento, está comendo um produto alimentício ou comendo comida, como também é conhecido, você tem uma grande propensão então de estar desnutrido. Mas eu coloquei uma definição para você saber o que é a definição. É quando o corpo não recebe nutrientes suficientes por dieta pobre, por problemas digestivos ou outras doenças, né? E aí, claro, vou mostrar daqui a pouquinho uma das causas também, mas vou explicar então essa frase para ficar bem clara para você. Quando o corpo não recebe nutrientes suficientes, pode ser porque esteja comendo então muito produto alimentício, não esteja comendo então o alimento. Pode ser porque tem alguém que está comendo então os nossos alimentos, e eu vou mostrar uma das causas aqui, pode ser os parasitas, não chega então ao núcleo das células, não chega então onde precisa chegar, não chega onde o corpo vai fazer de fato a absorção como precisa, porque tem alguém que está comendo ali antes o organismo e a pessoa vai ficar desnutrida também. E a terceira razão, então, por conta da desnutrição, é exatamente um problema digestivo. A pessoa não tem ácido clorídrico suficiente para acabar, então, quebrando, então, ali como precisa ser quebrado, então, as moléculas do alimento, as proteínas quebradas em aminoácido para serem, então, absorvidas pelo nosso organismo. E uma vez que não aconteça, então, esse processo, eu vou ter uma dificuldade tremenda em aproveitar, então, o alimento que eu esteja comendo, mesmo que, de fato, seja um alimento extremamente saudável, orgânico, plantado por mim da melhor forma. Se eu não tenho ácido clorídrico suficiente, e uma das razões é que as pessoas têm, a partir dos 35 anos, vai regredindo cada vez mais, ela acaba tendo, então, azia, ela vai, então, no médico, o médico, em vez de dar algo para poder aumentar a acidez, ele acaba dando ali um antiácido, está feito o estrago. Não vou poder entrar em detalhes mais sobre isso, mas fica aqui uma explicação bem clara para você saber, então, o motivo da desnutrição.
Ou porque não está comendo, ou porque está comendo não está sendo então absorvido, ou porque alguém está comendo, então o alimento que você deveria estar absorvendo, ou porque de fato você gosta muito de comer produtos alimentícios. Se você gosta de comer muito produto alimentício, você vai ficar desnutrido igual. E para você identificar alguns sinais de desnutrição, além de, claro, um dos principais, quando está muito grave, é quando você abre aqui, ó, os olhos aqui, você olha em frente ao espelho e vê que aqui está bem clarinho, né? E aí, claro, você percebe então que está faltando ali, principalmente ali dentro do organismo, a ferritina ali está padecendo por conta disso, né? A título de curiosidade, a ferritina tem que estar sempre acima de 70, mulheres, para vocês, para que o organismo consiga então trabalhar como precisa, né? Mas tem outros mais que precisam então ser analisado. Por quê? O nosso solo ele está pobre? Está muito pobre, sim. Então, às vezes, a gente não consegue ter um alimento, né? Em decorrência da monocultura, não consegue ter um alimento que seja muito rico, então, em nutriente. Mas pode ser também que você está ingerindo esse alimento, seu corpo não está absorvendo como está, ou esse alimento ele está muito contaminado com outras toxinas, como eu acabei de mostrar. Acabei nem mencionando os agrotóxicos, mas tem também. E hoje mesmo eu estava preparando uma salada para comer, né? A família foi viajar, estou sozinho, preparando tudo ali sozinho. E aí eu peguei ali o hipoclorito de sódio, né, para poder fazer a limpeza ali das saladas, e vi que na salada tinha ali uma grande quantidade ali de parasitas, né? E de fato a monocultura acaba atrapalhando isso, né? De ter, então, para a gente poder conseguir trazer uma qualidade um pouquinho melhor do alimento, tem então ser ingerido uma grande quantidade então de agrotóxicos que acaba dificultando então a absorção dos nossos nutrientes, né? Terceiro motivo então que nos faz então adoecer, né? É o estresse. E aí você deve conhecer alguém que fica estressado, uma pessoa que é estressada. Eu coloquei uma definição aí para a gente poder deixar mais claro, né? O que é então o estresse, se não uma resposta física do nosso organismo a um estímulo? Por exemplo, se acontece um barulho agora, pá! Espero não ter assustado você. Mas o fato é que na sua memória, ali no seu cérebro, ele já dispara ali alguma reação. Opa! E essa reação é exatamente essa que traz ali a definição. Quando estressado, o corpo pensa que está sob ataque e muda para o modo luta ou fuga, que é exatamente o que acontece. Aconteceu agora um estresse de uma forma imediata. Rapidamente, as suas suprarrenais produziram então cortisol para que você então produzisse então essa reação de lutar. Opa, peraí, que barulho é esse? Ou fugir, sair correndo. Quando você vê então um animalzinho correndo, um cachorro, né, que vem em sua direção e você escolhe. Ou você luta com ele, ou você acaba fugindo. Eu sei que algumas pessoas, excepcionalmente, acabam travando, né? Fica ali orando, ó Deus, um cachorro vai me morder aqui. Mas o fato é que o nosso corpo produz, então, esse estresse. Algumas pessoas acabam ficando, então, arrepiadas por conta disso. Eu tenho uma imagem, né? Eu devia ter colocado ela aqui, que é exatamente a reação que acontece no nosso organismo quando nós passamos por uma situação de estresse, né? A reação toda. Mas coloca no Google depois para você ver que é extremamente fantástico, né? Desde o arrepiamento dos pelos até o engrossamento do nosso sangue, que faz uma reação tremenda dentro do nosso organismo. E aí o que acontece é que, uma vez que você desencadeia então essa reação de luta ou fuga, o seu corpo libera então uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas como a adrenalina, o cortisol, que produz então diretamente ali o estresse, a norepinefrina, que está muito relacionada ali à ansiedade, ao humor, né? É o hormônio que controla ali, ajuda-nos a gente ter um melhor humor, infelizmente é bem lesionado. E essas reações, esses hormônios todos, preparam a gente para uma reação física. E uma vez que a gente fica constantemente estressado, a gente vai ficar constantemente com esse excesso de hormônios ali, e chega uma hora que o corpo chuta o pau da barraca e a gente desenvolve, então, uma fadiga adrenal, né, que é uma doença também moderna que, infelizmente, muitos médicos não sabem, desconhecem ou não sabem, pelo menos, como tratar. É o excesso de trabalho, então, de cortisol, que chega uma hora, então, que o corpo acaba chutando o pau da barraca, então não consegue mais produzir tanto o cortisol, a fadiga adrenal, tanto não consegue produzir o cortisol, quanto não consegue produzir, então, a melatonina, e aí a pessoa tem, às vezes, insônia por conta do estresse que causa isso. E eu fiz questão de colocar essa frase aí, para você saber o quanto afeta, então, e também pensamentos negativos, ocupações que valem produtos de sistema de fato. Aí eu trouxe uma especial aqui para você. Preciso aprofundar a esse assunto, mas faço questão de trazer você importante
que nós temos de fazer então uma desparasitação periodicamente, pelo menos 2 vezes no ano, ou uma vez no ano que seja, uma vez. Na matemática da saúde, 1 é melhor do que 0, né? Sempre. Então, uma vez que você faça, então, isso, você vai ter uma grande proporção, então, de ter mais saúde. Por quê? A gente não faz mais desparasitação. Tem uma frase de efeito que me marcou bastante, essa frase, quando veio, então, à minha mente, e eu tenho um livro Desparasitação Natural, fiz questão de colocar exatamente essa frase, porque traz exatamente isso. Quando foi a última vez que você tomou um remédio para verme? Para a gente que já entende agora, que já fiz uma aula, eu posso perguntar, quando foi a última vez que você fez uma desparasitação completa? Fez na lua correta? Fez com a família inteira? Preparou então o organismo para isso? Preparou então a sua imunidade para isso? Tem que prestar atenção quando é que o seu corpo dá alguns sinais, quando está próximo de chegar a lua nova, quando está próximo de chegar também a lua cheia, para que a gente então consiga então pensar que eu não vou tratar do meu interagente, da deficiência, da saúde dele com eficácia, se eu não eliminar então os parasitas e os vermes. Por quê? Pode ser que ele não esteja tendo força suficiente dentro do organismo, porque os vermes, então, os parasitas estão comendo, então, os seus nutrientes, não está permitindo, então, que o corpo dele tenha força suficiente para combater, então, a enfermidade. Porque quem mais é lesionado nesse ponto é também o sistema imune. Quinta razão, então, porque nós adoecemos é exatamente a poluição eletromagnética. E aí não tem como. Para eu gravar essa aula aqui para você, eu estou utilizando também aqui da internet e estou rodeado disso. Mas você pode ver que algumas pessoas vão padecer mais se ela morar, então, perto de antenas, então, de celulares, né? Aí você tem também o avião, aí você tem, então, as redes elétricas, aí não tem jeito. Aí tem os rastreadores, né, que tem nos carros, que tem nos caminhões, que vai atrapalhando você até do seu sono. Eu fiz questão de colocar, então, o que causa, então, a poluição eletromagnética, e essa é uma das razões de eu usar uma pulseirinha como essa aqui, para me proteger, né? Se você ainda não tem a sua pulseira, por dificuldade de comprar, saiba que eu tenho na minha loja virtual a preço praticamente de custo para poder ajudar as pessoas a se proteger disso, porque quando chegar, então, o 5G aqui no Brasil, que aí vamos ter mais antenas para poder ter uma melhora do sinal, então, de internet, aí que nós vamos ter, então, alguns desses efeitos que eu faço questão de mostrar aqui para você. A poluição eletromagnética, o que ela causa? A exposição prolongada, ela vai causar dores de cabeça, distúrbios do sono, e tem pessoas que não conseguem dormir por conta disso. Diabetes tipo 4, que é exatamente causada pelo excesso de poluição eletromagnética. A pessoa não consegue entender por que não baixa de jeito nenhum, então, a glicose dela. E a razão está, então, na poluição eletromagnética. Por quê? Tem pessoas que são sensíveis, tá? Não é todo mundo, mas tem pessoas que são sensíveis. E diabéticos pode ter, então, a diabética em razão disso. Assim como pessoas que são sensíveis, pode ter esse próximo efeito, que é exatamente o da rinite. E ela não consegue tratar. Por que acontece, então, que o organismo dela não consegue, então, reagir por conta disso e está tratando de diversas formas, está usando não sei o quê, está limpando o nariz, está fazendo de diversas formas, mas não consegue saber que, de fato, é a sensibilidade ao eletromagnetismo. Tem também, então, a depressão psíquica, as pessoas que ficam, então, depressivas por conta disso, em decorrência da dor de cabeça, da enxaqueca, de tudo que... É como se nós estivéssemos dentro de um forno micro-ondas ali, o tempo inteiro ali sendo pressionado, então, o nosso cérebro por conta disso. E até mesmo pode provocar, e acho que essa é o principal, né? Toda vez que eu vou usar minha pulseirinha aqui, eu fico muito feliz de saber que eu vou estar protegido. Talvez você não saiba, mas eu desenvolvi, então, uma prostatite, tive uma inflamação na próstata por conta de dirigir com o celular, então, no meio das pernas. Então, hoje eu sei que pelo menos eu estou protegido quando eu estou com o meu celular, quando eu estou rodeado, então, de eletromagnetismo por conta disso. E a razão principal é essa. Se você, então, ficar por muito tempo exposto, então, à poluição eletromagnética, o que vai acontecer é que vai ter uma redução, então, dos glóbulos vermelhos dentro do seu organismo, e talvez você não saiba, são os principais agentes do nosso sangue, e o aumento, então, dos glóbulos brancos, que vai favorecer o quê? O que leva, então, a isso, Jovair? Se eu diminuir, então, os glóbulos vermelhos e aumentar, então, os glóbulos brancos, vai acontecer que você vai enfraquecer, então, o seu sistema imune e você vai favorecer, então, o seu corpo a favorecer, então, as células a transmutar para uma célula cancerígena e desenvolver, então, o câncer. E esse é o poder, então, que tem, então, a poluição eletromagnética, né? Então é necessário a gente tomar cuidado para isso. Até recomendo, então, que você tome de vez em quando um chazinho de alecrim, que ajuda bastante o nosso organismo a destoxificar também da poluição eletromagnética. Essa é uma das formas que eu utilizo
para tratar dos meus interagentes, né? Tem outras muitas mais para proteger, então, da poluição eletromagnética, além de que eu recomendo que, se for possível, você utilize, então, a pulseira, né, para proteger você do eletromagnetismo, para que isso não seja, então, afetado. Se for possível você comprar bloqueadores, então, para utilizar nos seus aparelhos, também será de grande ajuda. E não use micro-ondas, tá? Não use micro-ondas. Não vou poder explicar agora, o meu tempo já está se estourando, mas vamos para o motivo número 6, que é um forte impacto emocional. E o que é um forte impacto emocional, Jovair? São gatilhos que disparam reações que aprisionam a mente, enfraquecem o sistema imune e adoecem o corpo. Esses gatilhos podem ser o quê? Uma perda, um roubo, uma traição, um abuso, que acaba dificultando a pessoa de quê? De se auto-perdoar. Até nós tivemos, então, né, nesses últimos dias, o caso da atriz, né, que acabou que foi revelado, então, a situação dela, do estupro. Bem chato essa situação. Que acaba, então, não sei se você teve a oportunidade de ouvir o relato, é difícil, não é que a pessoa não queira se perdoar, porque é difícil, se auto-perdoar, então, é difícil. E esses gatilhos, então, que fazem o quê? Aconteceu, então, um episódio que foi forte demais para a pessoa poder conseguir, então, lidar com aquela situação. Ela perdeu alguém, ela não conseguiu viver o luto, passando ali pelas etapas suficientes ali do luto, para poder, então, conseguir que o corpo, então, reagisse, e ela não consegue, então, sair disso. Sem contar que a ausência de perdão, auto-perdão é fundamental. A gente se auto-perdoar por aquilo que nós cometemos, os erros que nós cometemos. Mas tenha também a ausência de perdoar, então, as pessoas. Que, uma vez que eu não consiga perdoar, então, as pessoas, eu vou permitir que o meu corpo, que a minha vida, então, mostre algumas das coisas das quais eu fiz questão de mencionar 3 para você. Aqueles quilinhos indesejados que você não consegue eliminar de jeito nenhum. Vai buscar a causa, às vezes não é na alimentação, às vezes é na falta de perdão. Você precisa ter ali algo para se proteger, então, para que você não venha, então, a ser ferido novamente, né? Um quartinho de bagunça onde você possa estar rodeado, então, protegido, então, como que numa câmera, e você não consegue eliminar, você limpa aquele quartinho, mas infelizmente cada vez mais vai se enchendo ali de bagunça. E tem pessoas que têm esse quartinho de bagunças há muitos anos, não conseguem então se libertar. Dívidas como condição de vida. A pessoa paga uma dívida, mas logo está endividada de novo. Até expliquei agora para você da saúde financeira. A pessoa não consegue, então, ter uma saúde financeira. Está doente, então, financeiramente. E uma das razões é pela falta de perdão também. Às vezes, de se auto-perdoar, mas na maioria das vezes, ela está brigada com o outro. E uma vez que você esteja brigado com o outro, você não perdoe o outro, é como se você estivesse tomando veneno e querendo, então, que o outro fosse, então, prejudicado. Eu espero que não seja, então, a sua situação, mas saiba que eu apresentei para você os 6 motivos pelos quais nós adoecemos, e uma vez que eu consiga, então, identificar, primeiro, na minha vida, na vida do meu interagente, então, uma dessas razões que estão sendo, então, disparadas, eu consigo, então, tratar com muito mais facilidade, né? Eu não coloquei, puxa, coloquei sim. Coloquei assim, aqui ficou ali os meus contatos primeiro, né? Mas coloquei aqui um texto muito importante para nós sabermos, então, identificar a causa, né? Se encontra no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, 411, diz assim: o homem tem menosprezado as leis de seu ser, e a doença foi indo em decidido aumento. Ou seja, uma vez que eu não respeite, então, as leis da saúde, as leis que vão me proteger, vai acontecer de que a doença vai se instalar no meu organismo. E a causa tem seguido, então, o efeito, né? A causa se tem feito seguir do efeito, ou seja, a causa não está sendo, então, eliminada, e então vai trazendo, então, esses efeitos, porque o que está causando isso é eu não estar seguindo, então, as leis do meu ser, né? E aí a pessoa acaba ficando doente. Quem mencionou essa frase é a autora Ellen White. Recomendo, então, que você coloque no Google, conheça, então, alguns dos livros dela. Inclusive esse que eu mencionei agora há pouco, Mente, Caráter e Personalidade, também é dela. E eu encerro, então, a aula de hoje, desejando que você tenha boas férias, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa frase. Aqui estão, então, aquela minha frase de efeito, que é a que eu mais gosto. Conte comigo, você merece ter saúde. Tá aqui os meus contatos, caso você precisar, você pode, então, me chamar. Estou nos grupos também, a gente está aí para ajudar, tá bem? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Conte comigo, você merece ter saúde. Tchau, tchau.